Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Eu quero primeiro parabenizá-los para vocês estarem aqui, investindo no seu autodesenvolvimento. Afinal de contas, vocês podiam estar maratonando, podiam estar dormindo, brincando com as crianças, falando com o teu marido, com a tua esposa, mas vocês estão aqui. Segundo lugar, muito obrigada por vocês estarem me prestigiando. Afinal de contas, sei que eu estou dividindo com uma vasta concorrência. Outras lives, outros cursos, outros congressos, palestras, webinar, e vocês estão aqui, firmes e fortes. Por fim, queria agradecer muito a Maria Olívia por ter me convidado para participar desse primeiro congresso online de coaching e gestão jurídicos da OAB de São Paulo. Eu vou falar de um tema que eu acho bastante relevante ainda, que é relacionamento e fidelização de clientes. E esse tema me é muito caro porque eu trabalhei por muitos anos em empresas e aquilo que eu sofria na época, eu vejo que ainda continua existindo. Mas vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu mostrar a tela aqui, para eu dividir com vocês o que é que eu vou apresentar. Relacionamento é o nome da palestra, relacionamento com clientes e a sua fidelização, uma questão de C, E e outras letrinhas. E eu vou te explicar o que são essas outras letrinhas um pouquinho mais para frente. Aguenta aí, aguenta a curiosidade. Bom, o que vocês vão ver nesta palestra? De fato, se vocês estão nesta palestra para saber das 5 dicas infalíveis para manter e fidelizar clientes, esquece, vocês não vão ter aqui. Se for um método matador para ter clientes batendo a sua porta, pulando, eu quero você, também não é aqui. Nem vai ter aqui também como criar um plano infalível de relacionamento com clientes. E muito menos vai evitar, principalmente nessa época de crise, como evitar que perca clientes ou que os seus clientes queiram reduzir os seus honorários. Se é isso que você está esperando, não perca seu tempo. Fecha essa palestra e vai para outra coisa. Mas, porém, se você quiser ser top de mind para o seu cliente, ou seja, está na cabeça dele, ser realmente relevante, ou seja, que ele queira te procurar sempre que precisar, que você seja capaz de poder criar um plano de marketing de relacionamento realmente bom, legal, ou então, e criar uma conexão realmente verdadeira e duradoura com o seu cliente, essa é a sua palestra. Por que para mim não é importante essas 5 dicas infalíveis, método matador? Isso é meio, é como. Antes disso, tem um passo anterior e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu acredito que se eu for falar com vocês, vocês vão dizer que sabem se relacionar muito bem com o cliente. Aposto que todos, lógico, e vão me dizer, é extremamente importante, Ana, manter e fidelizar um cliente. Eu sei disso. Bom, mas eu vou dizer uma coisa. Saber algo não significa que você aprendeu isso. Saber é conhecimento. Conhecimento que não é posto na prática é só conhecimento. O aprendizado ocorre quando você pratica. 70% é prática. E muitas vezes você sabe na teoria. Então, quando a gente está falando em relacionamento aqui, eu quero que vocês se lembrem quanto tempo vocês despendem para se relacionar com seus clientes. Me respondam. Quanto tempo vocês se dedicam? Se é importante para vocês, e provavelmente deve estar no teu site, ou no teu discurso ao menos, porque se eu for abrir qualquer site aí hoje, seja de pequenos, médios e grandes escritórios, vão falar, o cliente é a minha primeira preferência, eu sou orientado por cliente, serviço customizados por cliente, e o diabo a 4. Ou seja, o cliente, em tese, está na cabeça de todo prestador de serviço.
e deve estar na sua também. Mas se isso é uma verdade, quanto tempo vocês estão se dedicando a isso, ao teu cliente? Eu posso te dizer uma coisa, ainda hoje, passado do tempo que eu deixei de trabalhar em empresa até hoje, ainda há reclamações dos clientes com respeito aos seus prestadores. Se isso está ocorrendo, tem algo que está errado. O que eu tenho percebido, e vocês podem confirmar, é que a maior parte do tempo vocês se dedicam a buscar novos clientes do que gastar um tempo para manter e fidelizar seus clientes. Ainda que vocês saibam que é muito mais barato manter e fidelizar clientes do que conquistar novos clientes. E vocês podem ganhar muito mais dinheiro com isso. 67%, segundo as pesquisas. A concorrência está aí, gente. Se vocês não tiverem esse diferencial, vocês vão perder para a concorrência. Porque, para mim, eu estou falando de algo diferente. Porque se vocês forem falar, mas meu serviço é melhor, não sei, a maioria dos serviços já está pondo aqui como serviço de qualidade ser um pressuposto. Se você ter serviços bons tecnicamente, ser bom tecnicamente, é o básico que eu espero de vocês. E é o básico que o seu cliente espera de vocês. Mas se você se investir no relacionamento, na fidelização do cliente, vocês podem subir de patamar. E realmente se diferenciar da concorrência. A prestação de serviço é uma experiência. Essa experiência não é só a qualidade de serviço, é um todo. É uma experiência que envolve a qualidade e o nível do relacionamento. Então, o que é relacionamento com o cliente? Basicamente, é um relacionamento. Como diz o dicionário, é uma ligação afetiva, profissional, de amizade. Corre entre duas ou mais pessoas, tendo um objetivo comum, um interesse comum, uma habilidade comum. Ou seja, não passa de uma interação entre duas ou mais pessoas, entre duas ou mais equipes ou grupos. Se for pensar, é algo muito simples um relacionamento. Mas não é fácil. Mas se fosse fácil, vocês não estavam me ouvindo e vocês não teriam problemas com seus clientes, teriam todos os seus clientes satisfeitos e fidelizados. Mas, como isso, na verdade, estamos aqui para mais uma vez conversar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Vamos falar o que é importante realmente para você ter um relacionamento verdadeiro, profundo e de longo termo com seu cliente. Bom, se o cliente é realmente foco da atenção, como ele é aqui, ele está no centro da tua atenção e nesta mandala, porque mandala significa círculos. Então, eu resolvi falar o que importa, quais são as competências e comportamentos que vocês devem ter para realmente ter um verdadeiro relacionamento. Então, eu fiz essa mandala com 3 círculos, porque círculo significa mandala. E a mandala simboliza uma harmonização. E eu quis aqui falar da harmonização. Se vocês levarem esses comportamentos, essas competências, a última competência, levar em consideração, com certeza vocês vão ter um relacionamento harmônico com seus clientes. E na base disso tudo, na base dessa mandala, tem a confiança. Porque todos esses comportamentos e competências, doravante que eu vou chamar até de ingredientes, para ficar mais fácil, não ficar falando competências e comportamentos, todos eles juntos é que formam a confiança. E sem confiança não há relacionamento que realmente se sustente. Então vamos falar sobre cada um desses ingredientes. Os ingredientes mais perto do cliente são os ingredientes especiais. Eu chamo aqui de
especiarias, porque eles são realmente diferentes. Eles dão um sabor diferenciado ao relacionamento, um toque especial. E eles, na verdade, são um pouco de cada um dos outros ingredientes. Eu falo que eles, na verdade, tanto cuidado como empatia aqui no meu caso, eles são uma masala. Eu acabei de voltar da Índia, então eu estou com esse termo na cabeça, que são vários ingredientes juntos, formam uma masala. Vamos começar por valorização. Valorização é algo que é inato ao ser humano. Todo ser humano, você, eu e seu cliente, gostam de ser valorizados. Você tem que deixar seu cliente saber quanto importante ele é para você. Você faz isso? Você realmente mostra para ele a importância? E eu vou dizer aqui alguns exemplos do que é se mostrar importante para o cliente. Mostrar importante para o cliente é quando o cliente vai no teu escritório, desde a recepção, passando pela secretária, pelos outros advogados, associados e por você, coordenador ou sócio, ele vai ser bem recebido, com um sorriso, demonstrando que ele é muito bem-vindo e quanto ele é importante para você, escritório. Você faz isso? As pessoas do teu escritório dão esse tipo de experiência para o cliente? Valorizar o teu cliente é fazer um elogio sincero. E aqui um elogio pode ser tanto da aparência física. Uau, você está bárbaro hoje, você cortou o cabelo. Nossa, você emagreceu. Nossa, você está com um ar tão disposto. Demonstrando que você realmente se preocupa e valoriza o teu cliente. Você pode fazer um elogio também sobre a competência dele. Recentemente, uma cliente estava muito feliz e comentou comigo que ela foi com o prestador de serviço dela, um órgão regulador, e que, após a reunião que eles tiveram com um dos representantes desse órgão, o seu prestador de serviço virou para ela e falou assim: muito obrigado por você poder ter vindo nessa reunião comigo, você fez toda a diferença ao agregar valor e esclarecer alguns pontos que eu não teria condições de fazê-lo. Foi um elogio sincero, ela ficou muito feliz. E tudo isso gera o quê? Conexão. O teu cliente tem que saber que ele é importante para você, como você é importante para ele. Então, valorize seu cliente. Valorize o quanto ele pode trazer para você, quanto ele é importante. Outro ponto que vocês poderiam falar para eles, no termos de valorização, é quando vocês estão numa reunião, não quererem vocês se mostrar que sabem mais. Ouça a opinião dele. Olha, eu tive muitos problemas com isso e vejo que ainda é muito comum, porque tenho clientes que me fazem esse tipo de reclamação, do prestador de serviço arrogante, que se acha. Tá bom, que a gente sabe que o ego do advogado é grande, mas vamos combinar, você não precisa ir numa reunião achando que você é o rei, que você é o máximo, que só você sabe, que teu cliente não sabe nada. Provavelmente você sabe mais do que ele. Afinal de contas, ele te contratou para isso, porque se ele fosse capaz de fazer, ele não precisava te chamar. Mas será que ele não tem nada para acrescentar, ele não conhece mais o negócio dele do que você? Então, aqui, valorize o seu cliente, valorize a ideia do seu cliente. Não demonstre, né, a sua superioridade. Isso pode fazer muito bem para o ego, mas não faz nenhum bem para o cliente e não gera conexão. Respeito. Num mundo e numa época que respeito não é uma palavra-chave e não é muito valorizado, esse diferencial pode realmente te trazer clientes, como manter e fidelizar.
ter clientes leais a você, fiéis a você. Respeitar o cliente, respeitar a opinião do cliente, são duas coisas básicas. O que é respeitar a opinião do cliente? É nunca lhe dizer que ele está errado. Gente, advogado é louco para mostrar o quanto ele sabe, o quanto ele é bom, o quanto ele conhece das coisas. Quando ele vai para uma reunião, ele faz questão de demonstrar, eu já disse um pouco no anterior, mas faz questão como se ele precisasse demonstrar o quanto ele sabe. Respeita a opinião do cliente. Se o cliente estiver errado, e pode ser que esteja errado, se ele falar, e depois você pode chegar e falar, ok, entendi teu ponto, pode ser que, negocialmente falando, você esteja correto. Você já levou isso em consideração? Porque a jurisprudência está sendo assim. Atualmente, a visão é essa. Se você acrescentar desta forma, agindo dessa forma, você está respeitando o seu cliente, você está respeitando a opinião do seu cliente, então você vai estar gerando conexão. Respeitar o cliente também é você ir para a reunião no horário, ou principalmente se for uma reunião no cliente, não chegar atrasado nessa reunião com as velhinhas desculpas. É o meu outro cliente que me atrasou, é porque eu peguei trânsito, é porque a portaria estava cheia, é porque no estacionamento eu não consegui estacionar. Vamos combinar, isso já não pega bem. Nunca pegou, mas agora então já está muito manjado. E o que você está demonstrando? Que você não se importa com o seu cliente, que você não valoriza o seu cliente. Que você é importante, mas ele e talvez outras pessoas que estão na reunião não têm importância em você. Afinal de contas, você é o cara ou você é a mulher. Outra coisa que não gera conexão definitivamente é você estar numa reunião e sair a toda hora para atender um outro cliente no telefone, ou para assinar papéis, ou para outra coisa importante. Se você acredita que não tem tempo para fazer essa reunião, não participe. Ou se você acredita que vai ter um cliente que vai te chamar, por favor, avise quando entrou na reunião. Desculpe, eu estou do celular do meu lado, ou a minha secretária vai me interromper, porque tem algo grave que está acontecendo, eu preciso estar vendo o celular, eu vou precisar ser interrompido. Do contrário, o que você está demonstrando? Falta de respeito, desvalorização do teu cliente. Mas isso é muito comum. Mas isso não gera conexão. Aliás, não gera conexão, você está no celular com o teu cliente e olhando, aliás, está no telefone com o teu cliente e olhando o celular, ou olhando a tela do computador ou um documento. As pessoas percebem que você não está com atenção plena para elas. Isso mostra desrespeito. Isso não gera conexão. Interesse. Você tem que se interessar pelo teu cliente. Realmente você tem que se interessar por ele. Colocar o seu cliente em primeiro lugar. E aqui é interessar pelo seu cliente como pessoa física, não só a empresa, como interessar com ele como cliente. O interesse dele em primeiro lugar. O que eu estou dizendo com o interesse do primeiro cliente em primeiro lugar? Nós estamos num momento difícil, num momento de Covid, num momento em que a economia está desandando, as empresas estão tendo que se adequar a esses novos momentos, demitir pessoas, reduzir custos. Quanto você está interessado nesse momento do teu cliente? Quanto você tem telefonado, conversado com ele? Interessado pelas dificuldades que ele está tendo e como você poderia ajudá-lo? Vou falar bem mais sobre isso também, porque isso é importante. O que você tem feito? Você tem ligado para os seus clientes? Não é nem para... Ou você está esperando eles te ligarem? Telefonar, para ver como é que eles estão passando com isso. Porque provavelmente eles também estão nervosos, estão inseguros, com medo de serem demitidos, estão sendo pressionados a reduzir custos.
E pode ser que eles estejam te procurando. Tome iniciativa, converse com eles. Por interesse do cliente, em primeiro lugar, faz toda a diferença, porque isso gera conexão. Comunicação. Aqui todos os advogados vão dizer: ah, eu sou ótimo, eu me comunico muito bem, eu sei me comunicar, olha, eu escrevo muito bem, falo muito bem. Ou é um ou outro, alguns são ambos, falam bem e escrevem bem. Mas a maioria das vezes o advogado fala que se sai bem. Quando eu estou falando comunicar, é comunicar mesmo, ser verdadeiro na sua comunicação. Demonstrar em cada vez que você se comunicar quem você é, os seus propósitos, seus valores, a sua ética, ser transparente. Você faz isso? Ou cada vez você é um... Pensa nisso. E você tem que se comunicar na língua do cliente. O que é se comunicar na língua do cliente? Óbvio que todos nós falamos português. Alguns podem ter clientes estrangeiros. Mas o que eu estou querendo falar na língua do cliente. Como é que teu cliente gosta que fale? Ele gosta que fale devagar? Ele é prolixo, quer que você seja prolixo? Ele gosta de um atendimento mais amigável, mais caloroso? Ou ele gosta de ser breve? Ele fala pouco, ele é objetivo? Ele gosta que você vá direto ao ponto, traga resultados, mostre competência? Essa é a língua dele. E você precisa saber a língua dele. Aqui eu tenho muitas pessoas que reclamam: ah, meu cliente, poxa, eu mostrei uma peça linda. Foi uma inicial maravilhosa, mas ele, nem aí. Era isso que ele queria? Será que você entendeu o que ele queria? Você se comunicou da forma como ele queria? Outra coisa, além de falar, comunicar-se na língua do cliente, é comunicar-se da maneira como ele quer que seja comunicado. Hoje nós temos muito mais maneiras de se comunicar do que antigamente, que era telefone, tinha um fax, né? Um velho fax, que a maioria de vocês nem sabe o que é. Tinha o telefone, depois tinha o e-mail. Mas agora a gente tem vários outros. A gente tem o WhatsApp, tem para o LinkedIn, tem plataformas de encontro, Zoom, Whereby, Hangout. Como é que ele gosta de se comunicar com você? Comunicação é meio. A tecnologia aqui no relacionamento é meio. E você pode criar conexão, não importa a forma. Importa que você encontre o meio adequado para falar com o seu cliente. Porque não adianta você querer marcar reunião para quem não gosta disso ou não quer perder tempo com isso. Que quer simplesmente que você mande relatórios bimestrais e de vez em quando fale com ele rapidamente por WhatsApp. Se você fizer isso de uma maneira cada vez mais profunda, entregando mais, provavelmente você vai criar conexão e com isso você vai expandir a maneira de se comunicar com ele. Porque você vai gerar confiança. Ele vai ficar cada vez mais à vontade, porque você sabe o que ele quer. Você se comunica da forma como ele gosta. E tudo isso gera conexão. Intenção. O que é intenção que eu quero dizer aqui? É intenção positiva. Intenção positiva é a intenção de querer ajudar o teu cliente, de ser útil para o seu cliente, de gerar valor para ele. Ter serviços de qualidade, inovadores, pensar diferente, trazer coisas que ele não viu, coisas que ele nem tinha pensado. E ter uma intenção positiva não é querer só você ganhar. É um ganha-ganha, não é soma zero. Um ganha para o outro perder. Recentemente, soube através de uma cliente minha, que um escritório dela, há pouco, eu tive um encontro de coach a semana passada, e ela estava me dizendo que quiseram cobrar de um cliente muito caro, num momento como esse, e que ela
argumentou junto à sócia do escritório, porque ela é uma coordenadora, de que deveriam pôr um preço menor, até porque está um momento de contenção, tinha que pensar no cliente. Se o cliente é o centro da atenção, deveria pensar nele, pensar que ele não tem dinheiro para gastar nesse momento. Mas a sócia não quis saber. O importante é ela ter lucro. O escritório lucrar. Se isso vai fazer, então a proposta que acabaram fazendo para o escritório era uma proposta alta. Até agora ainda não sei o resultado que deu, mas provavelmente ela não deve ter conseguido emplacar com aquele preço. E não pegou bem para o cliente. O cliente sabe quando está sendo usado ou quando estão querendo cobrar mais do que merece, ainda mais num momento desse. Olha, posso te dizer que ela perdeu muitos pontos com o cliente e isso definitivamente não gerou conexão. Escuta ativa. Eu já disse lá atrás que advogado adora falar, que advogado adora mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele sabe. E quando ele é chamado para uma reunião, seja para apresentar o escritório ou para discutir um caso, ele mais se preocupa em falar do que ouvir o que o cliente tem para falar. Estou errado? Ou vocês vão concordar comigo? Provavelmente vocês vão concordar. Tudo bem. Olha, eu vou dizer uma coisa óbvia. Se o cliente chamou, é porque ele acredita que você tem o que oferecer para ele em termos técnicos. Senão ele não te chamaria. Espere, ouça o teu cliente. Ouça teus clientes com o ouvido, com a mente, mas principalmente com o coração. Não interrompa o seu cliente quando ele estiver falando. Nem fique julgando mentalmente ou impaciente para que ele termine. Porque, na verdade, o teu cliente tem muito para te dizer. E se talvez você prestar atenção no que ele fala, ele vai te dar soluções que você não tinha pensado. Ele vai trazer talvez a solução ou vai ajudá-lo a ter uma melhor solução. Além de que você está mostrando extremo respeito pelo teu cliente e valorização do teu cliente e uma comunicação adequada do seu cliente com o seu cliente. Então, seja muito bom ouvinte quando ele quiser falar. Olha, tenho certeza que muitas vezes um cliente telefona e você faz, ai meu Deus, aquele cliente chato, ele sempre quer falar. Se você não pode falar com ele, já peça, avise que você mais tarde liga, numa hora que você esteja desocupado, naquele dia, para poder falar com ele, com mais tempo. Porque não adianta você atender o teu cliente e 2 minutos depois interrompê-lo ou demonstrar na voz, na respiração, no ritmo da fala, o quão impaciente que você está. Ouvir é ouvir com o coração. Ouvir também quando ele, num momento como esse, de crise, nesta crise ou em qualquer momento que ele esteja precisando desabafar, que ele te telefonou para alguma coisa e no fim acaba comentando ou desabafando sobre o momento que ele está passando. Ouça com carinho, mesmo que você não precisa dizer nada. Quanto mais as pessoas vão subindo, se for o teu cliente tiver um caso de diretoria, de vice-presidente, mais solitário vai ficando as pessoas. E algumas vezes elas precisam de alguém que simplesmente as ouça, porque elas não têm sempre o interlocutor desinteressado. Seja esse interlocutor que ouve com o coração, porque isso definitivamente vai gerar conexão. Conhecimento. Quando eu estou falando em conhecimento, eu estou falando conhecimento sobre você, sobre o teu cliente, sobre o negócio do cliente, sobre o que você presta de serviço do cliente, conhecimento técnico. Eu estou falando de todo e qualquer conhecimento aqui. Primeiro você tem que conhecer você. Se você não se conhece, não está harmonizado com você, você provavelmente não vai prestar atenção no teu cliente. Se você está um dia desbalanceado, irritado, nervoso, você não tem condições
de estar com o teu cliente de uma forma adequada, respeitando, valorizando, se comunicando adequadamente. Então, conheça você e saiba quando é a melhor hora para você falar com o teu cliente. E conheça o seu cliente, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Imagine aqui você conhecendo o seu cliente e sabendo que você está defendendo ele numa ação. E aquela ação para ele é tão importante, porque com isso ele vai conseguir comprar o apartamento para o filho que está casando. Então, quanto é importante isso. E ao saber disso, você vai poder não só gerar uma conexão, mas vai conseguir, talvez, dar informações mais detalhadas para ele, mais frequentes, porque para ele é uma ação muito importante. Ou se não, aquela ação que é a ação da vida dele, que ele vai ganhar o dinheiro que ele precisa para se aposentar com tranquilidade. Ou se teu cliente é um cliente empresa e você diz que a maioria dos advogados que trabalham para empresas falam com a boca cheia, eu conheço meu cliente, eu conheço as dores dele, eu conheço o negócio. Mas a maioria das vezes não conhece realmente e profundamente, porque não foi para dentro da empresa. Ah, mas eu não vou para dentro da empresa, não estou sendo pago para isso. E não é para ser pago. O aprendizado que você vai ter vai ser imenso. E provavelmente você vai ver coisas lá dentro que vão te dar ideias de novos serviços, de novos produtos a oferecer ao teu cliente. Além de você gerar conexão. Conheça as dores e necessidades dos seus clientes. Como é que realmente eles pensam? O que eles realmente querem? Ouça, converse com eles, se comunique, faça perguntas, interesse pelo teu cliente. Tudo isso vai dar maior conhecimento sobre eles, tanto profissional como ser humano que são. E tudo isso vai gerar conexão. Rapport. Rapport é uma palavra francesa que quer dizer igualar-se. E vocês, a maioria de vocês tem absoluta certeza, já tiveram momentos de rapport e talvez não tenham consciência do que é. Seja com amigos, com a namorada, com o namorado, com o marido, ou mesmo no trabalho. Vocês estão pensando numa coisa e o teu marido fala a outra coisa. Você começa uma frase e a tua namorada termina. Quando vocês estão conversando, vocês estão os dois se debruçando um em frente do outro. Se você pudesse olhar as suas pernas, provavelmente elas também estavam indo uma na direção da outra. Vocês deveriam estar falando algumas palavras parecidas, fazendo alguns gestos no cabelo, no corpo, parecidos. E como é que eu gero rapport? Porque rapport é uma sintonia fina, é uma conexão a nível emocional com o cliente. Você gera rapport quando você respeita o teu cliente, quando você não julga o teu cliente, não critica o teu cliente, se interessa verdadeiramente por ele, e tem um pouco de conhecimento dele. Né? E você percebe que vocês têm algo em comum. Os dois frequentaram a mesma faculdade, ou o teu cliente, a tua cliente, frequentam a mesma associação, ou vocês torcem pelo mesmo time, tem crianças na mesma idade. Tudo isso gera rapport. E já rapport gera conexão. Invista nisso. Agora nós vamos chegar aos 2 ingredientes que são os ingredientes mais importantes, que eu chamo, como eu disse, de especiarias. E que eles, todos os 2, têm um pouquinho dos demais ingredientes. Nós vamos falar primeiro do cuidar, do cuidado. Cuidado é apoiar, se preocupar, ajudar, atender, cuidar, é se interessar. Isto é cuidar do cliente.
E num momento como hoje, o cliente está precisando ser cuidado. O cliente está precisando ser cuidado porque, definitivamente, nós estamos num momento extremamente difícil. Ele está navegando por águas incertas. Ele precisa de alguém em que ele sinta apoio, que ele possa se sentir confortável, sabe que é um porto seguro. E você pode ser essa pessoa para ele se você realmente se interessar por ele, valorizar esse cliente, conhecer o que ele está passando hoje, ouvi-lo mais, para você poder dar mais. Se preocupe, o que eu poderia estar ajudando meu cliente nesse momento? Se você conhece melhor seu cliente, talvez você saiba que nesse momento você poderia implementar algo que você já tinha em mente, mas talvez seja a hora, porque com isso ele vai ter menos custos. Pode ajudá-lo a pensar numa outra estratégia, em repensar o negócio, a forma de fazer os procedimentos, em fazer acordos que não fazia, buscar causas que estão trazendo prejuízos para a empresa. Se você conhece o cliente, você sabe aonde que estão os problemas. E se não pôde fazê-los porque o tempo para isso não foi, este é um bom momento, principalmente se isso ajudar o teu cliente a passar melhor este momento tão difícil e tão desafiador. Isso é cuidado com o cliente. Cuidar com o cliente é estar à disposição dele. E estou querendo à disposição, não quer dizer que você tem que ficar 24 horas ligado. Aliás, você pode até ficar 24 horas ligado, se isso é o que faz o teu cliente se sentir seguro, protegido, acolhido, cuidado. Mas não adianta você só fazer isso, atender o seu cliente, que estou disponível 24 horas, mas não tem uma intenção positiva com ele. Não tem interesse genuíno por ele, não conhece muito o negócio dele, nem valoriza. Não é só uma coisa que vai fazer com que o relacionamento realmente floresça, cresça e se fortaleça. É esse conjunto de ingredientes. Mas é um momento que você pode. O que meu cliente está precisando? Como é que eu posso ajudá-lo mais? Tá? Como eu posso estar do lado dele nesse momento? Ou em qualquer momento de crise, eu estou falando nesse momento que esse é um baita uma oportunidade que vocês têm aqui e agora. Vocês podem repensar o que vocês vão fazer nesse momento e no relacionamento daqui para frente. Empatia. Empatia significa eu pôr no lugar dos outros. E, na boa, está faltando muita empatia neste momento. As pessoas não estão tendo empatia por outro. Tem muitos que estão tendo, mas tem muitos que não têm. Mas empatia, como todos os demais ingredientes, são aprendidos. Você pode aprender a ter mais empatia. Empatia é pôr-se no lugar dos outros, ver do ponto de vista do outro. Se eu estivesse no lugar do cliente, eu gostaria de ser tratado como eu estou tratando o meu cliente? Isso é o suficiente? O que é que eu... Como é que eu estaria reagindo, sentindo e pensando se eu estivesse no lugar do meu cliente? Com certeza, ao fazer isso, vocês não vão achar que teu cliente é uma mala, que o cliente é um chato, que seu cliente não tem consideração com você, porque vocês vão ver como ele pensa. Aliás, por exemplo, só para dar mais um exemplo aqui, eu já vi várias vezes, mesmo quando eu trabalhava, eu era diretora jurídica, o meu pessoal falar, ouvia, os prestadores de serviço estão reclamando da gente, acham que a gente é um chato. E eu vi também bastante de clientes meus. É para me pedir, esse relatório que ele me pediu há 3 meses atrás, e agora está me pedindo de novo. Ou 3 dias atrás e está me pedindo de novo. Talvez porque esse relatório que você entregou para ele, você não tenha entregado bem feito, com as informações que ele queria, que você não perguntou direito, você não sabia realmente o que ele estava precisando, porque você não conhecia as necessidades. Está errado porque você não fez um serviço de qualidade. Ou ainda, porque este novo relatório é para outra área
que quer mais informações ou quer informações atualizadas e não serve daqueles 3 dias. Se você conhecesse o seu cliente, se pusesse no lugar do seu cliente, você saberia disso. E não veria que o teu cliente, porque na boa, teu cliente não está lá para te massacrar, para te sacanear, ele não foi contratado para isso. Realmente, você pode até pensar, mas não é verdade. Se você tiver empatia pelo teu cliente, você não vai xingá-lo ou ficar muito chateado por às 5 horas da tarde, numa sexta-feira, ele te pedir um parecer para segunda-feira de manhã. Porque você vai se pôr no lugar dele, provavelmente alguém pediu para ele. Não é porque ele não gosta de você, ele quer te ferrar. Que ele, na verdade, te contratou porque ele quer te ferrar. Não é verdade isso. Então, ponha-se no lugar do outro. Olhe com os olhos dos outros, com o mapa mental do outro. Com isso, o relacionamento muda de patamar e você gera conexão. Bom, depois de falarmos de todos esses ingredientes juntos, todos eles formam uma estrutura. E essa estrutura só vai ficar em pé e ela só vai existir se todos eles estiverem juntos e formarem a confiança, porque não há relacionamento que se mantenha em pé sem a confiança. E confiança, sem você valorizar seu cliente, sem você se comunicar adequadamente com ele, sem se interessar com ele, sem respeitá-lo, sem conhecer, sem gerar rapport, sem ter empatia, sem escutá-lo direito e muito menos cuidar, você não vai gerar confiança no cliente. Mas também não adianta você ter um ou outro desses ingredientes, porque também não vai. Você tem que levar todos eles em consideração para realmente ter um relacionamento de qualidade, que você tenha clientes fiéis. Bom, vamos agora, é a hora de vocês verem como é que está o nível do relacionamento com o cliente. Eu quero que vocês respondam essas perguntas que eu acabei de fazer aqui. Tá? Pense um pouquinho nelas e outras perguntas que vocês acreditam que vale a pena. Tá? Se pergunte, como é que está meu relacionamento? O que eu posso fazer para aumentá-lo? Como é que está meu tratamento com o meu cliente? Eu estou suficiente em contato com o meu cliente? Eu poderia me contatar mais? Ou eu estou me contatando da forma como ele quer? Como é que eu tenho realmente ajudado o meu cliente? Eu poderia ajudar mais? Ou eu estou fazendo o basicão? Eu realmente sei o que ele precisa? Eu conheço o meu cliente para saber o que ele precisa? E esse meu serviço, ele realmente agrega valor ou ele é mais do mesmo? Se é mais do mesmo, eu atendo meu cliente mais do mesmo, por que ele vai ficar comigo? Por que ele não trocaria por alguém que pagasse menos? Dá uma olhada. 1 minutinho, 1 segundinho, 30 segundinhos aqui. Pensa nessas, em algumas outras perguntas. Veja, o que não está bom? Para você depois fazer um planinho de ação. Um plano de ação que você possa melhorar, expandir o nível do relacionamento com o teu cliente. Para ajudá-los, eu trouxe 2 exercícios que vocês podem fazer em casa que vão ajudá-los a ter uma ideia de como manter o relacionamento com o cliente. Que ações que vocês poderiam ter. São várias perguntas, mas ele é autoexplicativo que vocês podem, vou passar aqui, várias coisas que vocês poderiam fazer para manter o relacionamento com o cliente. Depois eu tenho um outro exercício também para aprofundar esse relacionamento com o cliente. Aquelas atividades que você tem interesse, que vocês poderiam também começar a adotar. Gente, vocês não vão ser o mestre do relacionamento de um dia para o outro. Mas se vocês realmente não começarem e ficarem, eu sei, mas não implementarem isso, não porem tempo nisso, esforço, dedicação e comprometimento, o que eu estou falando aqui é mais. Só que eu não estou dando dicas.
Eu estou indo na raiz do problema, naquilo que vocês realmente deveriam começar a pensar. Para finalizar, eu fiz aqui o que eu chamo uma seleção de ouro de livros sobre clientes que valeria a pena ler. Tem 2 livros aqui, são muito velhos. São do século passado, tem quase 100 anos, mas são mega atuais. Porque falam de gente, e relacionamento é entre pessoas. E tem alguns livros que podem trazer para vocês conhecimento de como tratar bem o cliente, de como pensar ou de como não agir com o cliente. Eu sugiro, vale a pena. Nunca se esqueça dos seus clientes para que seus clientes não esqueçam de você. Frank Beckler. Isso é uma verdade. Se vocês realmente se relacionarem com os clientes, como eu estou propondo aqui para vocês, vocês vão continuar tendo clientes fiéis, com uma relação cada vez mais próxima, e vão ter clientes que não vão te deixar porque os preços do concorrente são menores, não vão te deixar a primeira crise, e mais do que isso, vão te indicar, vão ser os seus embaixadores para todo mundo. Como diz Rodrigo Bertozzi, advogar é gerenciar relacionamentos. Vamos advogar? Obrigada a todos por me ouvirem e espero tê-los em outras oportunidades.